Eu acho que a Karina Calife já está conectada, ela que é médica sanitarista, professora, participa sempre às quintas com a gente está trazendo ela para a segunda agora. Oi, Karina, tudo bem com você? Oi, Thalita, como vai? Tudo bem no meio de todo esse caos, né? Vamos lá. Não é? Hoje a gente tem menos tempo, quero pedir desculpa, inclusive, mas entrou esse factual super importante para a gente falar, que é esse lockdown ali em Araraquara. E agora, eu acho que você acompanhou aqui comigo a entrevista com o Edinho Silva, né? E ele fala sobre essas amostras que foram enviadas para estudo e voltam com mais de 50% dos casos sendo dessa variante de Manaus. Então, isso indica, de fato, que a cidade tem uma maior contaminação por essa variante, e é claro que isso pode se espalhar pelo país, você já falou sobre essa possibilidade. Agora, nesse final de semana, Edinho já trouxe essa informação, quero recolocá-la aqui para a gente, de que foi anunciada uma infecção pela variante de uma pessoa que não foi para o Amazonas. Então, ela se contaminou já na cidade de São Paulo, já na capital paulista. O que isso tudo mostra para a gente, doutora? Olha, Thalita, primeiro eu quero parabenizar o prefeito Edinho, porque eu acho que é bem importante você ter essa ação de política pública nesse momento. O que demonstra é que a gente está no momento que a gente chama de uma transmissão, são casos autóctones, ou seja, a transmissão já é comunitária. Você tem casos importados, às vezes, que eram os casos que a gente estava vendo dessa cepa de Manaus aqui, né, no estado de São Paulo, em alguns municípios, que eram pessoas que tinham viajado para Manaus ou para o Amazonas, ou tinham entrado em contato com pessoas que tinham viajado. O que a gente está vendo nesse momento é uma outra situação, são pessoas que nem viajaram, nem tiveram contato com essas pessoas, então são casos autóctones, ou seja, são casos que foram contraídos na própria transmissão comunitária, o que significa que a cepa está circulando. Eu acho que o mais importante a gente pensar nesse momento é que essa é uma cepa, é uma variante que faz com que o potencial de infectividade seja maior, ou seja, ela é mais transmissível. Aquilo que a gente antes tinha para se contaminar, a necessidade era de vamos dizer, uma carga viral maior, um contato maior. Esse tipo de cepa ela é mais infectante, né? Ela vai se transmitindo mais entre as pessoas. Então, isso só faz com que a gente tenha que, de fato, aumentar as medidas que a gente chama de não farmacológicas, né? Que são o distanciamento social, o uso de máscaras, se possível, inclusive, usar máscaras um pouco mais potentes, ou usar duas máscaras, né? Tentar ampliar o uso da máscara cirúrgica ou daquelas que tem como é que chama, certificação de que não passa, né? Para você ter um potencial de filtração melhor. E, claro, ampliar o acesso à vacina da população, que aí já seria uma medida farmacológica. Eu acho que a gente está entrando nesse momento dessa transmissão comunitária em alguns pontos do estado, incluindo esse caso aqui do município de São Paulo. Fernando Brito trouxe também essa informação, eu conversei com ele no início do programa sobre a vacinação, está acontecendo de uma maneira muito lenta, não tem vacina, não há garantia de vacina, né? O Rio de Janeiro está pausando agora a vacinação na quarta-feira por falta de vacina, e daí surge uma dúvida em relação à segunda dose, porque, doutora, a gente sabe que existe um intervalo para se tomar essa segunda dose que gira em torno de 15, 20 dias. Quais os riscos de se interromper, de repente, a vacinação, porque não há garantia da segunda dose, e se perder essa primeira dose que foi dada ali antes? Existe esse risco? Não pode não ter a segunda dose, né, Thalita? O que eu vi, o Daniel Sorrans, o secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, onde tem uma interrupção da oferta de vacina, ele garantiu que eles tinham guardado as segundas doses. Então, o que eu acho que os gestores públicos têm que fazer agora, nesse momento, é garantir que a segunda dose seja feita, senão você tem que retomar, né, algumas ações de vacinação, porque todo esse perfil de eficácia que a gente andou vendo nas vacinas, elas são uma resposta as duas doses. As doses elas acontecem da seguinte forma: nas duas que a gente está vendo mais no Brasil, né? A Coronavac ela tem que ser tomada a segunda dose normalmente entre 21 e 28 dias. Esse é o período ótimo de tomada. Foi onde as pesquisas mostraram que tem o melhor potencial de imunogenicidade, ou seja, que o anticorpo detectável aparece com mais força. No estudo, eles fizeram de 14 até um pouco mais que isso, a 30 e poucos, mas o que está se propondo é que seja entre 21 e 28 dias a segunda dose da Coronavac.
Já da AstraZeneca, o tempo é um pouco maior, ele tem um tempo de 56 dias, se eu não me engano, então entre uma dose e outra. É diferente a possibilidade de tempo de espera entre uma dose e outra. Então, por enquanto é isso, e o que a gente tem que garantir é que a segunda dose seja feita. O que eu acho, que eu tenho visto, pelo menos em todos os lugares, não vi nenhum lugar dizer que não daria a segunda dose, é que a falta de vacina, ela é para iniciar né, a primeira dose, mas que todas as segundas doses estão garantidas, senão, de fato, a gente tem uma situação muito complicada, né, Thalita? E acho que a última coisa, só para te dizer, os 50% que eu acho que o Edinho Silva estava falando ali, é 50% das amostras totais positivas. Então, isso é diferente. O que é que a gente tem? Quando a gente colhe um PCR, o que tinha, que mostra esse potencial maior de infecção, né? De força na infecção. Antes, algo em torno de 30%. Então, são 50% das amostras positivas para o PCR-RT. Agora, com a variante, só foram 8%. Então, não é 50% do total com a variante nova, só para a gente também ter a informação que a gente tem visto na mídia. Sim, é uma transmissão comunitária, sim, ela está acontecendo, mas ela ainda não é 50% da transmissibilidade. O que tem é que 50% das suspeitas estão se confirmando. E, normalmente, esse número é um pouco maior, o que demonstra realmente um maior potencial de infecção aí, né, da velocidade de transmissão. Só para a gente encerrar em relação a esse caso de Araraquara, um município ali que está fazendo agora esse lockdown, que está pensando em maneiras de conter, porque tem plena noção do que está acontecendo, porque tem esses resultados, está indo atrás de testar, está percebendo esse aumento no número de casos. A gente pode acreditar que outros municípios brasileiros também estão fazendo isso, ou pode ser que isso esteja se espalhando sem que a gente tenha a noção exata da potência dessa variante? Infelizmente, eu acho que a questão da gestão ela é diferente entre os lugares. Então, aquela importância, a gente está vendo isso no nosso país quando a gente compara com outros países. Eu espero fortemente que a maioria dos prefeitos, dos secretários estaduais de saúde estejam atentos a isso, porque eu acho que esse é um jeito correto, ou seja, você identificar, é isso que uma coordenadoria de vigilância em saúde tem que fazer, é isso que, né, uma vigilância epidemiológica potente, uma gestão pública adequada tem que fazer, identificar, testar rapidamente, rastrear os casos, sequenciar para ver que tipo de ação avaliar os leitos, garantir leito para as pessoas e fazer o lockdown, porque senão você vai ter colapso e fica pior ainda. Eu entendo que a questão econômica é fundamental, mas esse é o jeito certo. Eu acho que nem todos os municípios estão ainda fazendo isso, e isso deveria ser sim uma ação da maioria dos gestores públicos, Thalita. A gente precisa disso nesse momento. A gente fala, inclusive, em peso político, porque, como o Edinho disse, o resultado desse lockdown só vai aparecer no futuro, não é imediato, né? Exatamente, porque as pessoas se contaminam, em média você tem um tempo aí de 5, 6 dias para aparecerem os primeiros sintomas, e o agravamento desses casos ele vai se dar entre o oitavo, 12º dia. Algumas novas cepas têm demonstrado um tempo um pouco menor, outras o agravamento vai um pouquinho mais para frente, ou seja, mas tem um tempo até a pessoa se contaminar, começar a aparecerem os primeiros sintomas, e o tempo de agravamento ele é um pouco mais para frente, entendeu, Thalita? Ou seja, quando a pessoa vai precisar de um leito hospitalar, de um respirador, ou né, de uma ventilação não invasiva, de uma VNI e tal. Então, leva um tempo, não é agora que ele vai conseguir ter a demonstração de que deu certo aí o lockdown, isso vai um tempinho. Então, precisa ter coragem, mas é preciso enfrentar essa situação, porque senão a gente pode chegar a uma situação muito difícil por aqui também. Só uma última pergunta, porque me mandaram, eu nem lembro o nome da pessoa que mandou, mas acho importante a gente colocar, porque é uma dúvida que mandaram aqui. Quem está com sintoma de Covid ou acha que pode ter se contaminado, pode tomar vacina, fazendo parte daqueles critérios que podem tomar agora? Olha, Thalita, tem critérios que estão determinados, eu posso até depois mandar para o Bom para Todos divulgar, mas as pessoas que têm sintoma de febre, que têm uma sintomatologia respiratória, não devem tomar vacina nesse momento, né? Agora, se você já teve, você pode tomar, se você não tem sintomas, se você está bem e não teve contato, né, imediato com alguém, você deve tomar a vacina. Agora, tem que ter um cuidado e caso a caso tem que ser visto, porque também se você vai com sintoma, você pode ter uma outra situação e pode, inclusive, contaminar pessoas que estão ali para se proteger. Então, há que se ter alguns cuidados. Febre, sintoma de síndrome gripal. A síndrome gripal mais normal, não, mas a febre, principalmente, tem sido uma das coisas que a gente tem sugerido
aguardar um tempo e também um tempo pós-contaminação, pós a finalização do adoecimento, acho que é algo em torno de 28 dias para poder retomar a sua vacina. Perfeito. Doutora Carina, muito obrigada mais uma vez. Um beijo para você. Obrigada, obrigada, obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Beijo, até, Thalita.